Queridos alunos da Rede UniFTC, por aqui o professor Ian Santos, Teoria Geral do Processo. Deixarei aqui, mais uma vez gravado, um pequeno vídeo, onde traremos aqui algumas abordagens sobre o tema princípios, tá bom? Iniciamos a unidade com o tema Sociedade e Tutela Jurídica, adentramos em algumas questões relacionadas ao processo e o tema de hoje é princípios. Na aula, ao vivo, eu tive a oportunidade de tratar com vocês sobre os princípios constitucionais que são aplicados ao processo civil. Conforme vocês verão na doutrina, nós temos princípios que advêm da Constituição Federal e eles são aplicados ao nosso processo. Pois bem, antes de tudo, eu gostaria de ressaltar a importância dos princípios, né? O nosso sistema ele não pode apenas se pautar na questão do positivismo, na questão da análise da norma em si, puramente dos artigos. Conforme eu venho discutindo com vocês, há uma necessidade em nosso sistema jurídico de uma análise muito mais do que apenas a letra da lei, né? Há uma análise principiológica, uma análise em virtude do que está acontecendo no momento, das transformações. E nesse ponto de vista, os princípios, eles são as normas estruturantes. Os princípios são o início de tudo. Eles que vão ditar o norte do sistema. E assim não é diferente no processo. Nós temos os princípios norteando o nosso sistema, o nosso arcabouço jurídico. Do ponto de vista do processo civil, no que diz respeito aos princípios constitucionais que são aplicados, na aula ao vivo eu tive a oportunidade de falar em 3 deles. Comecei com o devido processo legal. E quando falei de devido processo legal, como o primeiro, cheguei a usar a expressão de que ele seria um processo origem de tudo. Por quê? Desculpa, um princípio que dá origem a tudo. Por que isso? Porque o devido processo legal ele vai nos ensinar que toda decisão, né, deve respeitar as garantias processuais e as garantias que o sistema nos oferece. Sendo assim, a decisão judicial ela só vai poder ser prolatada respeitando o devido processo e as regras e legislações a ele aplicáveis. Eu não posso ter, de forma alguma, uma decisão que não respeite o processo. E isso é muito importante. É importante no sentido de você entender que lá no decorrer da marcha processual, ao receber a petição, o Poder Judiciário analisando que há o preenchimento dos requisitos, intimando a parte contrária, e aí sim, após as audiências, prolatando uma sentença, essa sentença tem que ser justa e célere. Mas justa e célere de que sentido? No sentido de respeito às garantias processuais, de respeito às etapas do processo. Então, toda decisão advém do devido processo legal. Avancei mais um pouco e entrei na questão da isonomia. E aí eu provoquei vocês no sentido de que a gente fala muito, até por força do artigo 5º da Constituição Federal, da questão da igualdade. Mas essa igualdade que o princípio da isonomia busca não seria uma igualdade formal, mas sim uma igualdade substancial. Por quê? Porque eu não posso dar tratamento igualitário a todo mundo. É um tratamento igual aos iguais e um tratamento desigual na medida da desigualdade de cada um. Eu me lembro que na aula ao vivo eu até coloquei uma imagem, ela é muito marcante, daquelas crianças tentando assistir o jogo. E aí na primeira imagem você tinha ali o mesmo banquinho para crianças de alturas diferentes. Na segunda imagem você tinha uma distribuição proporcional em relação ao tamanho. E é basicamente isso, né? A gente tem que tratar os iguais igualmente e os desiguais na medida de sua desigualdade. Lembrando que dar tratamento diferenciado a determinadas classes, a determinadas situações, não fere o princípio da isonomia. É justamente na tentativa de equilibrar as coisas que alguns tratamentos diferenciados são dados no processo e isso não vai ferir o princípio. Tá bom? Por fim, eu entrei no contraditório e aí mais uma vez provoquei vocês se poderia ter decisão sem ouvir a parte contrária, já que por regra geral, toda decisão ela tem que oportunizar a parte contrária de se manifestar. E o princípio do contraditório ele vai nos ensinar
que existe um direito das partes de ouvir e expor sua argumentação dentro do julgamento. Mas aí eu falei com vocês com relação à revelia, que no processo civil é possível a ausência da manifestação da parte contrária, nesse caso a parte ré, né? E falei com vocês também sobre as liminares, que quando ocorrem as decisões liminares, elas são inaudita altera partes, ou seja, sem ouvir a parte contrária. Quando existem aquelas situações que requer urgência, emergência, inclusive o nosso novo Código de Processo Civil, ele trouxe as tutelas de urgência e evidência, que corroboram muito nesse sentido aí de decisão sem ouvir a parte contrária. Eu deixei na pós-aula dessa semana os capítulos do livro de Luiz Delore, que pode ser encontrado na minha biblioteca da FTC e deve ser acessado por lá. E vocês também podem estar pesquisando ele ou até adquirindo de outras formas. Mas como a forma de amarrar o tema princípios, eu deixo esse vídeo para que vocês possam estar sabendo quais foram os 3 princípios que nós pontuamos na aula, ainda dentro dos princípios constitucionais, e já chamo vocês para a leitura da doutrina indicada, não só a parte de princípios, como os capítulos que dão subsídio às aulas anteriores, tá bom? Deixa esse vídeo aqui para vocês e a gente vai seguindo conforme o nosso conteúdo programático. Um forte abraço, estamos juntos.